Mano a mano, posições diferentes sobre o mesmo tema. Celso Cardoso entende que o trabalho deve continuar. Chico Lang entende que o trabalho deve ser interrompido. As regras do jogo. Nós vamos dar 1 minuto para cada um defender o seu ponto de vista sem ser interrompido. Um fala, o outro só ouve, depois o outro fala, o outro só ouve e depois eles debatem. Então vamos lá. Celso Cardoso, 1 minuto para você dizer por que Vitor Pereira deve permanecer no Corinthians. Bom, Flávio, primeiramente porque independentemente de ser português, brasileiro, holandês, não é essa a questão. A questão é que qualquer trabalho precisa ter sequência. Ele chegou com um elenco já montado, no decorrer da temporada que ele pegou algumas peças, indicou Fausto Vera, chegou o Yuri Alberto, ainda assim teve muitas dificuldades para colocar um esquema de jogo e implantar o que ele pensa no futebol. De repente ele começa a engrenar, o Corinthians em nenhum momento no Campeonato Brasileiro, uma rodada ou outra, saiu do G4 e o Corinthians nunca foi o grande favorito para a conquista do título. Camisa é uma coisa, elenco é outra coisa. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro sempre foram os grandes favoritos. O Corinthians esteve ali, entre os 4 melhores. Chegou a uma final de Copa do Brasil, encarou o Flamengo de igual para igual. Portanto, nada mais justo, se depender, obviamente, da diretoria do Corinthians, uma vez que ele tem problemas para resolver em Portugal, problemas familiares, que ele continue. Para o bem do Corinthians. Você reiniciar um trabalho agora seria uma burrice. Chico Lang, por que Vitor Pereira deve ir embora e o Corinthians contratar outro treinador? 1 minuto para você. Em primeiro lugar, chegou no Brasil não sabendo absolutamente nada de futebol brasileiro e ganhando um dinheirão. Isso é injusto. Injusto com os técnicos que estão aqui. Segundo, 8 meses de trabalho, ele não tem padrão de jogo. O Corinthians não tem padrão de jogo. Qual é o padrão de jogo do Corinthians? Não sei. Nem ele sabe. Eu sei. Nunca teve um time titular. Tá aí o mestre que criticou e ele tem razão. Pô, bota um time titular. Não tem como você jogar sem você estabelecer pelo menos o esqueleto do time. A espinha dorsal, né? A espinha dorsal. Ele não teve isso nunca. Disse uma bobagem uma vez que o Roger Guedes e o Roberto não poderiam jogar junto. Quando o verdadeiro problema era o William. E ele nunca atacou o William. E o Piton e o Fábio Santos podem jogar junto. E o Piton e o Fábio Santos podem jogar junto. Ó, ganhou apenas um jogo fora de casa do Campeonato Brasileiro. E foi contra o Santos. Aqui, ó. Tempo. Bom, mas peraí, eu não falei nada. Não, agora é debate. Depois você volta, tempo. E aí, agora eu quero... Como é que o Chico fala que não tem time titular? Que não tem padrão de jogo. É muito clara a maneira como o Vitor Pereira joga, como joga o Corinthians. Então me explica, por favor, que eu não sei. Em primeiro lugar, chegar. O time titular eu posso repetir para você aqui agora. Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos, Duqueiroz, Fausto Vera, Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto. Esse é o time titular. Me desculpe. Ontem não jogou esse time, né? Esse é o time titular. Não, tudo bem. Eu até acho que esse é o time que ele deveria ter escalado há muito tempo atrás. Mas ele tinha que descobrir, Quanto Chico? tempo é que ele começou a escalar esse time? Por quê? Pouco tempo. 2 meses pra cá. Sim, porque ele tinha Gil machucado, Balbuena machucado, Fábio Mas por Santos, que ele tinha todo mundo Renato machucado? Augusto machucado. Porque ele dava um treino intenso para todos do mesmo jeito. Ele não se tocou que aqui no Brasil é diferente da Europa. É muito diferente da Europa. Ele tinha que dar um treino específico para cada jogador. Paulinho, Renato Augusto, o William. Esses caras têm que ter um treino específico. Não adianta ele querer dar o mesmo treino para o Renato Augusto que ele dá para o Yuri Alberto. Isso aí é prejudicial para quem? Para o Renato Augusto. E prejudicial para o time. Mas, Chico, porque o Renato Augusto é o cérebro do time. Mas se não tiver uma carga de treinamento, hoje o futebol, e aí eu me resgato o que falou o Diego Souza, não adianta só jogar, você precisa ter intensidade, você precisa ter condição física para você ajudar quando você não tem a posse de bola, para você cercar, para você marcar. Se você não treinar, você não tem condicionamento físico. Vai dar carga para o jogador, trocando o pneu do carro andando, isso não existe. Ele tinha que deixar. Olha a forma do Renato Augusto hoje. Não. Olha a forma do Renato Augusto hoje. Mas é lógico. Olha o que ele pode Depois render. que chegou o Bruno Mazziotti. Olha o que o Roger. Antes disso, ele sacrificou o Renato Augusto. Roger Guedes. Ele botou o Renato Augusto centroavante. Você tá com o assessor aí? Não estou com o assessor, não. O padre está aí do seu lado. Como é que você coloca o Renato Augusto centroavante? Coisa que o Silvinho tentou fazer e fez uma bobagem. O Roger Guedes evoluiu do ponto de vista tático, sem a bola. É um jogador que evoluiu, que cresceu. Mas não foi por causa dele.
Não foi por causa dele. O Roger Guedes tomou essa posição, ele começou a se entender com o Yuri Alberto. Sim. E aí o português ficou numa posição tão difícil que ele falou que os dois não podiam jogar juntos. Sim, porque não E, estavam de repente, realizando... Os dois estão se entendendo uma maravilha. Quem sabe esse ano aí que vem, eles arrebentem, voltem a fazer 1-2, né? Que o Miller falou aqui, a velha e boa tabelinha. Você é cansado de fazer com o Careca, cansado de fazer com o Silas, cansado de fazer até com o Sidney, você tabelava. Então, quer dizer, é o teu negócio. O cara chegou aqui, não sabe nada de futebol brasileiro, levou uma cacetada atrás da outra, agora está cantando amores, 1000 amores, o Corinthians, nossa, essa torcida é isso, essa torcida é aquilo. Quer dizer, é o tal negócio, ganhou o prêmio de Miss Simpatia esse ano aqui. Chico, ele ganhou. O troféu Miss Chico, Simpatia. vem cá, deixa eu usar a dele. palavra. Você não disse que o Corinthians fez um belo jogo contra o Flamengo? Mas depois Você de não quanto disse? tempo? Não foram palavras? Sim. Depois de quanto tempo? Mas isso significa que o time está evoluindo. Quando o time evolui... Mas não por causa dele. É óbvio Não que por também é causa por causa dele. dele. Se não fosse ele, Cada nós estaria entre os senhor, 4 não, melhores senhor. campeonatos Não, senhor, brasileiros. não foi por causa dele, Aí, não. quando o time se ajusta, Cada individualidade. se acerta... Olha lá, o padre... Aí, continua. cada um Ó, segura do jeito que quer. Quando o time E se a acerta... individualidade? Que eu sei. Você quer interromper o trabalho? Não, Você não quer quero interromper? Aí você quer começar Vem aqui. tudo zero? Olha, Aí você vamos só- classifica para vamos só Libertadores, rememorar. você traz um outro treinador que Vamos começa só tudo. rememorar o jogo do Fluminense. O passe que o Roberto deu pro Renato Augusto, você acha que isso foi treinado? Ou foi uma inspiração também na tem hora? individualidade Que nem que aquela faz- que o Pelé falou no comecinho do programa, para quem não ouviu, que ele corria, ele esperava o Dorval correr para ele não bater, ele não fechava para o meio. Ele deixava o Coutinho chegar para o meio, ele abria para a esquerda. E aí ele aproveitava o rebote do Coutinho. Não foi isso que ele falou? Ou eu tô surdo? Mas é óbvio que o jogador individualidade pode fazer a diferença. Agora, não dá para ser quando o time vence mérito dos jogadores e quando perde a culpa é do técnico. Não, eu não falei isso. Eu não falei, eu mas nunca é mais falei ou menos isso. Eu acho que- Ganhou o passe eu do acho Yuri Alberto, que a individualidade faz a diferença. Quando Quando perde, perdeu, a culpa é do o Corinthians, técnico. quando perde, é culpa dos jogadores. E quando ganha, é mérito dos jogadores. Porque os jogadores Então, não por que têm você quer que o tática, Vitor não tem Pereira vá embora? tática. Se você dá esse time do Corinthians pro nosso querido Ney Franco. aqui. Ney Franco, meu Deus do céu. Ele, em 2 minutos, ele Perca põe 3 jogos, a Ney casa em ordem. Perca 3 jogos Eu para acho que você as ver. posições foram colocadas. Parabéns aos dois, muito bom. Muito obrigado. E agora vamos ao julgamento. Eu só acho que... Miller, quem ganhou o debate? Não, como eu sou contra a permanência do Vitor Pereira, que eu acho que ele é um treinador bem mediano, eu sou a Ganhou, favor da Chico. opinião do Pra Chico. você. Ele estava Obrigado. ali dando argumentação Eu pro acho Chico. que o Celso ganhou. Celso ganhou. Diego Souza, quem ganhou? Não é o que você pensa, é no debate só. O que eu penso é a favor, né? Então vou votar no Celso. Celso. Ney. Rapaz, o Chico teve um assessor aí de peso, hein? É o padre. Eu acho que eu vou nos números, né? O Celso colocou bem, eu acho que o Corinthians o tempo todo trabalhou entre os 4 primeiros no Campeonato Brasileiro, chegou a uma final de Copa do Brasil. Em termos de porcentagem de aproveitamento, 52%, não é um aproveitamento muito alto, mas eu acho que cai um pouquinho também que o Chico falou, também é um treinador que chegou aqui, que não conhecia o futebol brasileiro, mas pelas entrevistas também, eu acho que o caso de decisão ficar ou não, parece que é uma coisa muito mais do que isso, Independe né? do É questão Corinthians. mais questões pessoais, né? De doença na família questão dele. pessoal, né? Parece parece, tá, gente? Mas E aí, eu como parece que é um treinador, problema eu torço com a pra- mãe da torço pra esposa uma dele. permanência. precisa dar Então, uma- os filhos Pelé. também, que ele falou que ele não consegue ver, não consegue ter contato, participar da criação. Deixa eu ver a opinião do mestre Alberto Helena sobre o ganhador. Quem foi melhor, mestre? Eu lastimo pelo meu querido Celcinho, mas o Chico está certo. Desse segundo turno aí, do campeonato, eu voto no Lázaro, viu? Muito bem, tá bom. Então acho que ganhou o Chico, né? Não, 3 votos. 1, 2, só? Eu. 3. Não, eu, né? 2, 3. E um 3 empatou. 3 a 3. Empatou. Quem Você desempata? votou do Chico? Claro.